Descubra as dificuldades que Padre Pio passou. Muitas das vezes a gente pensa que os santos não passou nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhuma injustiça, nenhuma calúnia. Vamos ver ricos detalhes como tudo isso aconteceu? Fique conosco até o final desse vídeo. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Todas estas descrições sobre a casa para o alívio do sofrimento podem ser importantes, se não para todos, ao menos para os que sabem que heróicos sacrifícios ela custou ao Padre Pio, e também para os que, contra qualquer tipo de probabilidade, viram surgir sobre uma ladeira pedregosa a inapropriável e aos poucos e se transformando em realidade este esplêndido complexo, graças à edificação e pertinácia de um grupinho de filhos espirituais do Padre Pio, determinados a levar a termo tão ousado empreendimento. Para gerir a construção, escolheram Dr. Sanguinetti, cujas extraordinárias aptidões foram colocadas completa e humildemente à disposição do Padre Pio. Sobre a porta de uma cela dos frades de San Giovanni Rotondo encontrava-se a seguinte inscrição: reze pelas almas do purgatório. Elas não tiveram a sabedoria de aproveitar os talentos recebidos. O mesmo não podemos dizer do Dr. Sanguinetti, cujos muitos talentos estavam consagrados aos mais elevados ideais cristãos. Ajudado por seus conhecimentos científicos e de medicina, vivia absorvido neste enorme trabalho técnico, sempre dinamicamente paciente, persistente e abnegado. Falta de água, falta de energia elétrica, rochas e dinamites, críticas e complicações. Nada conseguia freá-lo, nem era complicado demais para ele. Com a mesma determinação de sempre, continuava enfrentando os obstáculos, sem esquecer que tudo devia ser feito com bom gosto e respeito às leis do belo. Demonstrações desse bom gosto podem ser encontradas na quantidade enorme de pinheiros e ciprestes que fez plantar naquelas ravinas inóspitas ao redor e acima do hospital. No começo, o único verde eram algumas ervas rasteiras, típicas do local, já que o departamento de reflorestação se negava a fazer qualquer coisa, alegando que árvore alguma vingaria naquele terreno rochoso. Diante de tal veredito, qualquer um teria abandonado a ideia como inexequível, mas não o Dr. Sanguinetti. Com muita paciência e pertinácia, continuou plantando suas árvores, uma após outra. Tarefa nada fácil se consideramos que para cada um se exigia uma descarga de dinamite. A cova aberta devia ser suficiente grande para conter as cargas de terra fértil trazidas a lombo de mulas, através daquele terreno inclinado, irregular e sem estradas. Mas este era apenas um entre dezenas de outros problemas dos mais variados tipos e naturezas que ele tinha de enfrentar e resolver. Entre esses muitos outros, poder-se-ia citar o de compilar e fazer imprimir de 2 em 2 meses o jornalzinho do Padre Pio, chamado Casa Sollievo della Sofferenza. Ao mesmo tempo, na medida em que as pessoas iam conhecendo a ele e a sua simpática esposa Emília, mais aumentava o número de cartas pedindo conselhos.
sabendo que eles estavam em contato direto com o Padre Pio. E assim o gigantesco trabalho de responder a toda esta correspondência ia caindo gradualmente sobre seus ombros, já sobrecarregados, mas ainda dispostos a aceitar mais compromissos. Sem a menor dúvida, eles eram franciscanos autênticos. As portas da sua casinha simples e pré-fabricada se encontravam abertas a todos os que os procuravam para descarregar suas preocupações e suplicar-lhes que intercedessem junto ao Padre Pio em favor disto ou daquilo. Todos sentiam-se à vontade ali. Hóspedes e moradores conviviam numa vibrante cordialidade, e ao sair levavam a alegria daquela atmosfera celeste em que acabavam de banhar-se. Livro Caminhando com Padre Pio, autora Clarice Bruno, página 103. Nós vemos que as pessoas que tinham contato com o Padre Pio, as vidas eram transformadas, pois via em Padre Pio uma alegria que não acabava, não diminuía, não era falsa, mas um homem que nos surpreendia todos os dias. E assim deve ser cada um de nós. A partir do nosso batismo, nós precisamos dar aquele testemunho de católico batizado que somos, pois passamos por dificuldades. E aqui, meu irmão e minha irmã, a sua e a minha não é maior e nem menor, mas a gente precisa olhar para o tamanho do nosso Deus e entender: quando é maior a cruz, maior é a bênção que Deus tem para mim e para você. Mas a gente precisa entender uma coisa: a gente não pode olhar para um lado e nem para o outro, mas com olhar fixo no Senhor, olhando no contexto desse relato e percebendo todas as dificuldades que o glorioso Padre Pio passou, e as pessoas iam até ele pedir direções espirituais, conselhos. Eu fico imaginando o que muitas vezes, se fosse eu, o que eu ia dizer, quais seriam as minhas reações. E muitas vezes a gente precisa colocar no lugar de Padre Pio e querer ser como Padre Pio, pois ele passava pelas chagas, sentia dor, ele que passava todo esse sofrimento, um homem que vivia à base da oração e de fato da Eucaristia e da adoração, rezava o texto de forma contínua e todo o tempo. Era um homem forte, e aí então devemos ser sempre pessoas fortes na presença do Senhor. Deus abençoe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, ser me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Até o próximo programa. Fique em paz.